Oeba, boa noite! Karin, Liane, Inês amada. Olha, já estamos com 5, gente. Boa noite. Minhas alunas amadas, queridas. Sejam bem-vindas. Ai, eu tô organizando aqui. Ai, deu. Acho que tá aqui. Boa noite. Turma, hoje eu tô com um microfoninho, tá? Então, se acontecer qualquer coisa aí no som, vocês me digam, me avisem. Boa noite, Su! Me avisem pra que eu saiba, tá? Então, eu tô sempre ali de olho nos comentários, certo? Dizer pra vocês também que eu fiquei muito feliz com a live de ontem. Na realidade, essa live é uma sequência, é uma semana, na realidade uma semana não, é segunda, terça e quarta, amanhã tem a última live da sequência, que é para que a gente possa aprofundar mais esses conceitos que eu trago no projeto Corpo Consciente, para que as pessoas compreendam. Eu gosto sempre de trazer esse embasamento. E na realidade, só que foi muito legal, foi muito especial ontem, os feedbacks, eu gostei, me faz vibrar muito trazer esse conhecimento, eu adoro dar aula. E não só a aula prática do corpo que eu tô acostumada, mas essa aula teórica também me empolga muito. Então, provavelmente toda segunda-feira vai ter lives a partir da semana que vem. Mas eu já queria contar pra vocês e dizer, gente, que depois quando eu fui reassistir a live, eu percebi que tá espelhado, né? Eu ainda não aprendi isso, mas amanhã eu pretendo já tá organizadinho aqui e vocês conseguirem ler do jeito certo, porque ainda tá espelhando, depois que eu me dei conta. Mas eu deixei aqui o quadrinho porque eu quero usar mesmo só como suporte e vou me fazer entender, tá? Mas já queria avisar para vocês. Então, pessoal, sem mais delongas, porque eu gosto de ser pontual, quem me conhece sabe, eu gosto de ir direto ao assunto, para que a gente consiga ter uma troca que seja legal, que seja gostosa, que não seja entediante. E quem for assistir mais tarde, depois no YouTube, seja muito bem-vindo. E vamos começar então a nossa aula número 2. Eu terminei ontem, gente, falando sobre a importância da gente estar em coerência. Que na realidade a nossa saúde, a gente pode dizer que um dos grandes objetivos de ter saúde é tornar-se inteiro e estar em coerência. E quando a gente está em coerência, eu trago esses 3 polos da nossa energia vital, que é corpo, mente e emoções. Nós precisamos estar em coerência entre o nosso pensar, sentir e agir. Eu trouxe também para vocês que é como se a gente iniciasse a nossa vida cheia de energia, né? Com aquelas vidas no videogame, com todas as vidas completas, e ao longo da vida nós vamos perdendo essa energia. Só que, como todo jogo de videogame, a gente também ganha energia. Por mais que em algum momento da sua vida você tenha perdido, esteja sentindo que a sua energia está sendo drenada, ou pelas suas emoções, ou pelo seu corpo, ou pela sua mente, você também pode ganhar, retomar essa energia. E é isso que eu gosto, é isso que eu quero ajudar vocês a resgatar a sua vitalidade, a sua energia vital. E como eu trabalho com o corpo, hoje eu quero falar um pouquinho como resgatar essa energia através do corpo. Porque na realidade, quando a gente olha... Oi, Aninha! Quando a gente olha para esse triângulo da energia vital, a gente pode retomar e ganhar essa vida e essa energia a partir da mente, a partir das emoções e a partir do corpo. Mas como eu trabalho com o corpo, é isso que eu quero ensinar hoje para vocês, que são ferramentas, tem muito se falado, ferramentas de autorregulação corporal. E eu queria explicar um pouquinho por que esse nome. Vocês sabem que na realidade o nosso corpo, ele é um organismo extremamente inteligente e perfeito. E a gente está o tempo todo, sem perceber, estamos nos regulando. Regulando para quê, Lu? Para buscarmos o nosso equilíbrio.
Porque o corpo, ele precisa estar em equilíbrio, que a gente chama de homeostase na área da saúde. E quando nos encontramos nesse equilíbrio, que está muito perto da coerência que eu trago para vocês, o corpo funciona naturalmente. Então a gente não vai precisar estar buscando diversos remédios, diversas coisas, porque o nosso corpo vai estar funcionando. E tudo que a gente busca, todos os remédios que tem na farmácia, gente, tem dentro do corpinho de vocês. Só que muitas vezes o nosso corpo, ele não tá no seu ideal de saúde, no seu ideal de coerência, então ele não produz mais certas substâncias. Por isso que às vezes a gente tem que utilizar dos remédios, enfim, para que a gente consiga trazer essas substâncias novamente. Mas a partir do nosso corpo e a partir do estímulo e dessas ferramentas de autorregulação, a gente também consegue trazer novamente essa farmacinha natural do nosso corpo para que o nosso corpo volte novamente a estar em equilíbrio e a estar em coerência e a ter saúde. E aí, quando a gente olha para essas ferramentas de autorregulação, eu gosto de dizer que olhando para esse corpo somático, que é o conceito que eu trouxe na aula passada, que estamos o tempo todo se influenciando e estamos se formando, existem alguns pilares que abrangem o treinamento desse corpo somático. E é sobre eles que eu vou falar hoje. Hoje eu vou começar com 4 pilares, se der tempo, tá? Porque eu não vou deixar uma live muito extensa. E eu vou começar um dos primeiros, e aqui só para mostrar para vocês, gente, esse aqui é o meu, eu posso disponibilizar para vocês, tá? Se vocês quiserem. Esse aqui é um desenho que eu fiz do corpo somático e esses aqui são os 7, pilares que compreendem. Que são pilares que, claro que já foram ditos em outras técnicas. E aí até uma vez me perguntaram, Lu, essa tua maneira de enxergar o corpo é nova? Gente, então, na realidade, é uma releitura de várias coisas que eu compilei e estudei e experimentei, tanto na minha prática quanto na prática dos meus alunos amados, que estão vários aí, né? Então, gente, sim, é uma maneira nova de fazer algo que a ciência hoje está cada vez mais descobrindo. Então, eu fui na parte mais recente da ciência, junto com coisas que a filosofia e diversas técnicas milenares já trazem, e a minha experimentação, e compilei esses pilares. Então, de uma maneira, é uma nova leitura do corpo, tá? Oi, Dani, oi, Silvinha, bem-vindas. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu quero começar com 2 pilares que eu adoro, que é o movimento e o descanso. O corpo precisa de movimento e descanso. E aí vocês vão me dizer assim, tá bom, Lu, tá tudo bem, isso todo mundo já sabe, que o corpo precisa de movimento e de descanso. Tá todo mundo careca de saber. Só que aí eu vou trazer um novo elemento para vocês, que foi quando eu me dei conta. Esse movimento e descanso que a gente faz, percebam como ele tá muito mais baseado na nossa mente do que baseado na autoescuta do corpo. E eu vou te provar como. Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando a gente é criança e a gente começa a experimentar aquele corpo, a se movimentar da cadeira, eu às vezes sou meio criança, né? Não paro quieta, se movimentar da cadeira e querer experimentar tudo. O que a gente ouve? Essa criança não para quieto, mas não vai parar quieto, menina. Não vai parar quieto, menino. Quantas vezes a gente falou isso para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as crianças perto da gente? Então percebe que a criança ela tá tendo aquela vontade de se movimentar. O corpo tá pedindo movimento, é tudo novo. E de alguma maneira a gente foi invalidado quando diz que não é pra gente se mexer tanto, mas essa criança não acaba a pilha nunca. Quantas vezes a gente ouviu isso? E aí ao longo da nossa vida, quando a gente vai lá pra nossa vida adulta que estamos agora, quantas vezes a gente quer descansar e a gente ouve, mas você tem que dar conta. Ou ouve, não, você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Não, você não pode folgar hoje, você tem que trabalhar. E percebe o quanto isso faz com que a gente não valide o que o nosso corpo pede?
A gente valida o que a nossa mente está falando, que muitas vezes são crenças que foram instaladas na gente, crenças que fizeram, que nem já diz, crença a gente acreditar que isso é verdade e fazer com que a gente não permita e nem saiba escutar esse corpo. Exatamente, ó, a Karen fala, eu era castigo direto, exatamente. Então, ao movimentar esse corpo, pode ser que gere um castigo. Então, isso fica impregnado. E isso é uma invalidação corporal. E que eu gosto de perceber e de trazer isso para vocês perceberem o quanto isso já está tão encrostado na gente, como sociedade, é tão automático que a gente nem percebe. Mas se você parar, escutar o seu corpo e perguntar para o seu corpo, e hoje eu vou falar sobre isso depois com uma dica prática, você vai perceber como ele vai dizer para você em pequenos sinais se isso é legal de fazer ou não. E eu já fiz isso, gente, na minha prática, tá? De alguém me convidar para fazer alguma coisa e eu perguntar para o meu corpo, paradinha, simples, ó. Será que é bom eu ir lá naquele lugar que me convidaram e começar a perceber como é que o meu corpo responde? E muitas vezes, quando não é o que você quer, o corpo fecha. O corpo começa a responder de uma maneira, pesa os ombros. Você sente o corpo respondendo e o corpo está dizendo o que não quer. Só que talvez lá na cabeça venha aquela crença que diga, mas você tem que ir, não, mas vai ser feio, se você tem que fazer. E isso vai acontecendo e a gente mais uma vez invalida o corpo. Então nós estamos acostumados a invalidar o corpo. Esse é a nossa maneira, o nosso modus operandi. Então, o movimento e o descanso a gente tem que trazer como importante, porque ele tem que existir a partir da escuta do seu corpo, a partir da escuta do seu sentir. Aí sim, você vai estar conseguindo respeitar e regular o seu corpo. Isso é uma ferramenta simples, escutar o corpo de autorregulação corporal, porque tu dá o subsídio para ele se regular, porque se ele precisa de descanso e você der ação, ele não vai se regular e vai descer mais ainda. E aí vai descer mais ainda, até que uma hora chega a dor crônica, por exemplo, ou alguma doença, imunidade lá embaixo, que te joga na cama, e aí sim, você para. Então eu sempre digo, se não ouvirmos os sussurros do corpo, nós teremos que lidar com os berros desse corpo. Beth, amada, é verdade, eu estou aprendendo, exatamente. Então, que bom que você está aprendendo, e por isso que eu não canso de dizer isso, porque eu também, gente, às vezes, lembra que quem está aqui falando é a pessoa que mais precisa ouvir. Então, diversas vezes eu me vejo repetindo alguns erros, e que às vezes eu deixo, gente, escrito no meu quarto. Escute seu corpo antes de dizer sim, na minha agenda, quando eu vou marcar um trabalho. Escute seu corpo, será que você está podendo? Então, eu deixo lembretes para que eu volte, para que eu lembre e que traga essa ferramenta. E depois, claro, se torna cada vez mais um hábito. Dentro, você interioriza esse hábito, tá? E aí, quando a gente fala também de descanso e movimento, e aí eu vou falar sobre essa questão do... Será que a gente está sabendo escolher o movimento e escolher o descanso? Lembra que a gente está agora com essa visão de corpo somático, que toda hora o que a gente pensa, o que a gente sente, está interferindo aquele corpo. E aí eu vou dizer uma coisa, quantas vezes a gente escolhe lazeres que a gente diz que são descansos e que na realidade eles trazem um estresse para o seu corpo. Vou dar um exemplo bem simples que eu já fiz muito. O meu prazer, ó, tomar todas. Tá? Ir pra festa, tomar todas, não dormir, esse era o meu lazer. E aí eu fazia esse lazer sábado e domingo, sexta e sábado, né? Quando mais jovem era sexta e sábado, depois era só sábado. E quando chegava lá na segunda-feira, eu não tinha descansado nada o meu corpo. O meu corpo, ele estava extremamente estressado. Então eu quero trazer isso, será que a gente está escolhendo bem o nosso descanso? Porque muitas vezes o descanso, se é um descanso, e digo mesmo assim, quando a gente vai olhar uma TV, por exemplo, eu sei que muita gente aqui já não vê mais TV, mas de repente do filme, que traga muita angústia, que traga algo que deixa todo tensionado o seu corpo, você também está trazendo essa informação para o corpo, você também não está descansando.
Quantas vezes o descanso é ser em meios sociais que às vezes te trazem um incômodo, que geram algumas emoções e você também não está dando descanso para esse corpo. E aí eu digo pra você, não é que você vai deixar de fazer essas coisas. Se pra ti é legal, eu adoro ver filme de terror, gente. Não é que tu vai deixar de fazer essas coisas, mas você tem que ter um descanso que seja conectivo, um descanso que traga essa coerência, que traga esse corpo em coerência, como uma respiração, como uma meditação, como um exercício onde te traga consciência corporal. Contemplar a natureza, gente, simples e belo. Não contemplar com o celular, turma. Sentadinha ali, sentindo, olhando a natureza. Então, coisas básicas. Você pode ter aquele descanso. Eu não tô demonizando isso, gente. Mas você também tem que trazer outro tipo. E eu sempre digo para minhas alunas, para que o corpo de vocês conheçam essa forma de existir. Porque quando a gente dá pro nosso corpo... Minha mãe entrou, gente, na live. Oi, mãe. Quando a gente dá pro nosso corpo essa maneira de existir, essa coerência, ele compreende que existe o caminho e muitas vezes ele vai conseguir chegar nesse caminho de uma maneira mais fácil. Lembra que o corpo ele só faz o que ele conhece? Então, se a gente mostrar esse caminho da coerência... E algo tirar o seu corpo do prumo, seja uma discussão, por exemplo, ou um acontecimento que lhe aborreça, o seu corpo vai encontrar o caminho da coerência mais rápido, tá? Então, só para dizer isso, o corpo ele aprende e ele repete. E aí, turma, quando a gente fala também do movimento, eu acho que, eu percebo, eu trabalhei 12 anos, gente, numa academia de ginástica. Eu tive uma academia em Porto Alegre. E o que eu mais ouvia? Gente, as pessoas chegando pra mim e diziam assim, ó. Eu tô me inscrevendo na academia, mas eu queria dizer assim, ó, que eu odeio academia. Eu odeio musculação, eu odeio academia, eu odeio esteira, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Aí eu chegava e dizia, oi, Verinha. Chegava e dizia assim, olha... De repente, você não está no lugar certo. Porque, na realidade, você buscar algo que você vai se movimentar e que você só tem desprazer, percebe como a gente associa o movimento à falta de prazer, o movimento à obrigação. E eu, como profissional de educação física, gente, eu defendo que a gente encontre esse prazer de se movimentar. E tá tudo bem que às vezes a gente vai precisar, Lu, depois dos 30 anos, mulher perde massa magra, eu tenho que fazer musculação. Tudo bem, coloque ali. Você vai fazer algum exercício, treinamento de força, tá tudo certo. Eu não tô excluindo esse tipo de treinamento. Eu gosto, eu sou fã, acho que é preciso. Mas eu estou dizendo que traga também movimentos que lhe dê prazer. Que seja caminhar, que seja dançar, que seja simplesmente respirar, que seja fazer um trabalho de consciência corporal, mas que você redescubra o prazer de movimentar seu corpo. E aqui, ó, vou deixar meninas que quiserem, não. Eu sei que as minhas alunas aqui que fazem o treinamento do projeto Corpo Consciente, todas elas, como é que a gente acaba a aula, gurias? Como é que a gente acaba a aula? A gente acaba a aula assim, ó. Ai, que alegria que é movimentar esse corpo. A gente acaba, ai, que lindo, ai, que belo. Todo mundo bem feliz, né? A gente sempre acaba com um sorrisão no rosto, de um jeito assim, ai, que a vida fica mais fácil aquele dia. Porque é prazer, gente. Movimentar o corpo é prazer. E eu quero que vocês resgatem isso, para que vocês comecem a mostrar aqui pro corpo, porque senão o que acontece? Cada vez que você movimenta seu corpo é só desprazer. Cada vez que você movimenta seu corpo é só dor. Cada vez que você movimenta seu corpo, gera esse estresse. O que você vai sentir que é o movimento? Você vai querer se movimentar? Não. Porque é só estresse, você não quer mais estresse. Então encontre algo, gente. Tá tudo bem você querer ter um corpo bonito, belo, perfeito. Tá tudo bem. Mas não se esqueçam que o principal, gente, é um corpo feliz. Eu já tive um corpo mais na juventude, todo ali perfeitinho e tal, e tudo no lugar. Mas, gente, ele não estava feliz.
E hoje eu me sinto muito mais bonita com meus 42 anos do que aos meus 30, aos meus 25, porque hoje é um corpo feliz, é um corpo que eu habito com alegria, com graça. Então, gente, muito mais um corpo feliz do que um corpo perfeito, tá? Então isso assim eu também queria resgatar com essa questão do movimento. Beijo, Karen, faz diferença na minha vida. Sim, Karen, o seu relato sempre foi muito importante. Beijo, Verinha. E, gente, algo também bem legal do movimento, gente. Quando eu trago movimento, o corpo precisa de movimento. E aí a gente fala algo que eu adoro. O corpo precisa de movimento e aí a gente está falando de emoção. Emoção. E mesmo que eu não trabalhe diretamente com emoção, eu não seja terapeuta e acho que as emoções, sim, elas têm que ser ressignificadas na terapia, nas ferramentas terapêuticas que vocês encontrarem, tá tudo bem. Mas o corpo, é no corpo que a gente vive a emoção. E aí, quando eu falo em emoção, eu gosto de trazer a origem dessa palavra, e quando a gente vai para o latim, a gente traz a palavra emovere, que é trazer energia em movimento. Essa é a emoção. E a emoção, ela acontece no nosso corpo. E como é que é a energia em movimento? A energia em movimento e a emoção no nosso corpo é o seguinte, a gente tem lá aquela descarga de emoção, onde dá aquela descarga toda química, elétrica no corpo, contração também, muscular, mecânica. A gente tem aquele nervosa, né, o nosso sistema nervoso todo ativa. A gente tem um pico da emoção e o natural da emoção é depois descarregar e liberar. Só que o que nós aprendemos na nossa vida, e isso dá muito como sociedade, tá, gente? Não é uma questão de pai e mãe, viu, mamãe? É muito de sociedade. O que a gente aprendeu na nossa vida? Ai, que isso não é legal sentir. Que certas emoções não são aceitáveis sentir. Que você não pode sentir ódio, você não pode sentir raiva, você não pode sentir inveja. Só que todo mundo sente. E aí quando a gente está lá formando as nossas emoções, o que acontece? Vem aquela emoção, eu não posso sentir. Sabe o que a gente faz? Sabe como é que a gente prende essa emoção? Para de respirar. Lembra que eu falei na aula passada das couraças que vão pegando tipo anéis? E é assim que acontece. E aí, pof, para de respirar. E aí aquela respiração começa a densificar. Você começa a ficar com a respiração mais curta e você vai ensinando o seu corpo a se desconectar desse sentir, dessas emoções, porque é perigoso sentir. E você começa a trazer essas diversas couraças para o seu corpo. E a emoção, ela está no nosso corpo. E agora eu vou falar sobre o lugar que ela está no nosso corpo. E aí eu vou falar sobre algo que as minhas alunas amam ouvir, que é a fáscia. E aí eu vou trazer aqui, gente, a fáscia, ali eu não vou escrever que está espelhado, mas é a fáscia com SC. A fáscia que é o nosso tecido conectivo, conjuntivo, que recobre e conecta todo o nosso corpo. E eu trouxe hoje para vocês. Oi, mãe, minha mãe tá adorando, gente, que ela ali é minha mãe. E hoje eu trouxe pra vocês, essa é a nossa fáscia, ó, gente. Eu trouxe aqui pra mostrar como é que ela funciona. Então imagina o seguinte, ó, só pra vocês entenderem, essa fáscia aqui, quando a gente começou a estudar a questão da anatomia, lá, antigamente, quando estudaram, o que perceberam? Eles tiravam esse tecidinho, ele estava tudo coberto nos músculos. E aí eles tiravam, eles limpavam e ficavam só com a estrutura muscular. E a estrutura muscular, por si só, eles olhavam, origem e inserção, o bíceps faz isso, o tríceps faz aquilo, tudo certo, e tiravam essa estrutura aqui que é a fáscia. Mas ao longo dos estudos começaram a perceber que existia algo neste tecido de muito especial. E eles contam que essa embalagem é que nem quando tu ganha um presente, tu acha que o especial é o presente. Só que na realidade o especial estava na embalagem. E aí eles começaram a perceber que essa fáscia, quando a gente tinha certas emoções, o que acontecia? Densificava o colágeno dessa fáscia e tinha pequenas, prisões na fáscia. Isso aqui é um adensamento de colágeno que a gente sente
quando tem uma certa emoção que está presa. E aí eu vou entrar no terceiro pilar do corpo somático, que é a comunicação do corpo. E a comunicação é dada também através dessa face. E o que acontece quando tem essa densificação? Ó, a comunicação não acontece. E aí, gente, falando, perfeito, a respiração reprimida é somatizada para o corpo e origina doenças. Perfeito, e a gente vai falar sobre isso, viu, Su? Perfeito. E aí, gente, quando a gente fala de comunicação, que esse é um dos pilares do projeto do Corpo Consciente, a gente tem que entender que o nosso corpo se comunica de três maneiras, como é que se chama? De uma maneira assim mais resumida, certo? Primeira maneira, ele se comunica de uma maneira neural, tá? E aí a gente vai entrar ali, ó, bem na questão da mente, né? Então ali os neurônios e toda essa comunicação de neurônios, ele traz essa comunicação no corpo, né? A partir dos neurônios, certo? Das fendas sinápticas e tudo isso aí. A outra maneira que ele se comunica é a partir da bioquímica do nosso corpo. A gente sabe que os hormônios, que os neurotransmissores, eles vão fazendo com que acione lá, ó galera, vamos liberar isso aqui no corpo. Ó galera, agora para aí, vamos liberar o outro. Isso através da bioquímica do corpo, ele vai organizando esse corpo. E a terceira maneira de se comunicar é através da nossa fáscia, e principalmente quando estamos falando dessa questão corporal. Porque a face é onde comunica o corpo. Então imagina assim, ó. O corpo ele é todo coberto, gente, disso aqui, tá? Então a gente tá com tudo isso aqui em volta. Isso aqui também, o que acontece? Ele entra, tem faces que são conectivas, elas entram e se conectam com os nossos órgãos. Então assim como os nossos músculos, os nossos órgãos também são recobertos dessa face. Então é tudo, todas as células, poucos lugares do corpo não são recobertos, tá? Mas todos os nossos principais músculos, os músculos e os nossos órgãos são recobertos e todos eles têm comunicação. E como é que essa face se comunica? Ela se comunica através de capacidade de comunicar tensão e força. Então assim, se eu tô aqui, vamos usar o exemplo, tá? Se eu tô com essa capacidade de comunicação do corpo, certo? Então, a minha mão vai conseguir se comunicar com o meu peitoral, certo? Então, assim, eu vou conseguir ter livre fluxo desse movimento, vai estar tudo funcionando direitinho, a mobilidade, toda a flexibilidade, toda a capacidade de gerar força, toda a capacidade dos nervos, não vai ter nenhum nervo sendo comprimido. Agora, se essa fáscia daqui a pouco ela já está ali torcida, ela pode estar comprimindo um nervo. A partir dessa fáscia comprimida, ela pode estar apertando lá o nervo ciático. Ela pode estar apertando o nosso nervo vago que inerva todas as nossas vísceras. Então, se ela estiver apertando o nervo vago, o que pode estar acontecendo? Ela pode estar fazendo com que a nossa digestão, com que todo o funcionamento do nosso fígado, do nosso esôfago, de tudo não esteja funcionando. Então, percebe como que essa fáscia é importante. E aí que eu digo, gente, quando é que a gente sai de um corpo mecanicista para um corpo somático? O corpo mecanicista olha peças soltas. Eu preciso que o meu bíceps esteja funcionando, eu preciso que o meu tríceps esteja funcionando. O corpo somático olha a fáscia. Eu preciso que o caminho do meu bíceps esteja funcionando. Eu preciso que o caminho do meu tríceps esteja funcionando. Porque se eu tiver nesse caminho, e existem caminhos miofaciais, se eu tiver nesse caminho algo que bloqueie, algo vai acontecer. E o que vai acontecer? Inflamação, dor crônica. Isso é algumas coisas que acontecem. Porque tem outra coisa também que acontece. Vocês sabiam que essas questões mecânicas que acontecem na fáscia, existe um mecanismo que se chama mecanotransdução, que a partir de uma tensão mecânica na fáscia, e aí lembra, gente, lembra a tensão mecânica lá daquelas couraças musculares, tá? Vamos fazer assim, ó.
A partir dessa tensão, se essa face está muito contraída, ela vai gerar respostas bioquímicas de estresse. Então, daqui a pouco, uma fáscia muito contraída vai poder fazer com que você esteja liberando muito cortisol, além do quanto você consegue metabolizar. Então, percebe que sim, o corpo, ele também tem essa via a partir do corpo de gerar e perpetuar o estresse, a percepção de estresse. E aí, quando a Su falou ali a respiração, gente, o que eu percebo muitas vezes quando as pessoas vêm para mim falando e trabalhando, querendo trabalhar a respiração? Sabe por que elas não conseguem respirar? Não é porque elas não têm a capacidade de inspirar e expirar. É porque as estruturas do corpo dela estão com essa fáscia tão densa, tão enrijecida, que não conseguem movimentar. Não conseguem movimentar tórax, gente. O que as pessoas estão hoje, ó, no celular, olha aqui, olha a posturinha, tá? Tá vendo essa posturinha aqui que eu tô fazendo, ó? Cabeça lá na frente, tá? Ela tá aqui, ó. Primeiro ela tá aqui esmagando o caminho do nervo vago, que eu já falei que é importante para toda a nossa digestão e todo o nosso funcionamento dos nossos órgãos. Depois ela tá fechando a caixa torácica. Como é que ela vai abrir? Como é que ela vai fazer esse movimento de respiração? E a respiração, gente, quando a gente respira profundo, conectado, ela tem o grande poder de mudar o pH dessa fáscia. Ela faz com que aquele pH ácido se torne um pH mais alcalino, que é um pH que tem mais saúde e que consegue levar mais a comunicação do corpo. E tem uma outra maneira, gente, mas isso eu vou deixar para uma outra live, que essa fáscia se comunica. E aí vai dar um boom aí na cabeça de vocês. E na realidade deu um boom quando eu ouvi isso, né? E eu estudo a partir do professor Cristiano Guimarães. Eu fui algumas vezes para São Paulo fazer curso lá com ele. E tem muitos estudos já que mostram que a fáscia também se comunica através da força eletromagnética. Então ela tem, a comunicação da fáscia acontece na velocidade da luz. E por que isso? Porque a estrutura da face, essa estrutura de colágeno e de água estruturada, faz com que ela consiga, através dela, passar elétrons. E esses elétrons, quando estão passando, eles geram essa luz e a gente sabe que ela pode passar, então, frequência, tá? Então, isso é um assunto, assim, mais... Quem me conhece sabe, né, que eu gosto de fundo. Então esse é um assunto mais profundo que eu vou trazer para vocês, mas hoje eu vou ficar só na parte mecânica, tá, gente? Então o que a gente precisa, gente? Treinar nossa face. Fazer exercícios que treinem a face. E aí vocês vão perguntar, tá, Lu, mas então só treinamento facial? Então a gente vai ter que entrar pro projeto Corpo Consciente? Ia ser bom, né, gente? No final eu vou dizer isso. Mas não, gente, vocês trabalhando, eu vou dar dicas para vocês fazerem em casa, tá? Vocês trabalhando a respiração profunda, vocês trabalhando essa percepção do corpo, vocês já vão estar trabalhando em um nível facial. Quando a gente traz a respiração profunda, que nem eu falei, a gente faz com que essa fáscia fique com um pH mais ideal para trazer movimento, conectividade e transmissão de forças dessa fáscia, tá? Então, vou trazer também no fim da live mais algumas... eu tô olhando aqui pro lado onde eu peguei, né, gente? Onde eu deixei ali gravado o que eu vou trazer, tá? Mas, então a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que eu quero trazer então para vocês é essa emoção que fica guardada no colágeno dessa fáscia. Então, a partir de movimentos corporais onde a gente trabalha a fáscia, muitas vezes a gente pode, sim, ter essas... Já aconteceu muitas vezes durante a aula, gente, das pessoas terem algum tipo de catarse, algum tipo de emoção, porque mexeu naquelas emoções que estavam ali estruturadinhas, e ao mexer nessa emoção, lembra que a emoção é uma onda?
ao mexer nessa emoção, a gente consegue olhar para ela e fazer com que aquela onda continue. E aí eu vou um pouco para física quântica. Como é que a gente faz colapso de onda? Precisa de um observador, né? Então, quando a gente olha para aquela emoção que está presa, às vezes só de olhar para aquela emoção, de perceber, de sentir, trazer para a consciência, ela já sai. E aí, a partir disso, depois um trabalho cognitivo, com terapia, para ressignificar essa emoção, sempre, claro, é bem-vindo. E aí aqui a Helena falou aqui, ó, Lu, desde o teu primeiro atendimento da fáscia, estou por inteiro, sem falar a lado esquerdo do abdômen sumiu, gratidão. Sim, gente, a Helena tá fazendo também um trabalho miofacial comigo, que eu trabalho também com liberação miofacial, então ela sente. E aí, gente, o que eu acho lindo? O que me fez se apaixonar tanto pela fáscia? Me apaixonar. Quando eu fiz eu me formei em terapia manual, o que eu comecei a perceber? Todos os meus alunos de personal, eu comecei a dar liberação. Eu disse, gente, eu preciso treinar, tá? Eu tava em Porto Alegre e comecei a fazer liberação miofascial em todos. Gente, o que eu tentava fazer há 2 anos para recuperar a postura deles, acontecia em 4 sessões, em 2 sessões. Então, eu comecei a dizer, não, peraí, tem coisa aí, né? E aí, muitas pessoas também começaram a ter melhoras. Eu lembro que tinha uma menina que não menstruava há muito tempo. Ela tinha tido umas questões emocionais que não menstruava há tempos, aí ela voltou a menstruar. Aí algumas pessoas que tinham problema de estômago melhoraram o problema de estômago. Eu disse, não, pera só um pouquinho. Então isso é milagre? Aí eu comecei a estudar, me aprofundar. E aí é que eu entendi. Porque tu melhora a comunicação do corpo, gente. O corpo é sábio, não sou eu. É o corpo. Eu só ajudo a reorganizar. Em ver ele que tá assim, ó. Quando ele tá assim, quando você faz o trabalho facial, ele fica assim. E aí ele volta a se comunicar. E é assim também no treinamento facial. Então, por isso que é tão importante, gente, a gente olhar para essa estrutura e cada vez mais os profissionais da saúde vão falar sobre isso. E cada vez mais a gente vai compreender que a gente precisa olhar para esse invólucro que tem em volta da gente, que é agora grande nossa. Eu já gosto de olhar de uma maneira poética, que é a nossa grande teia, a nossa matriz divina, e que a partir dela a gente tem essa comunicação, a partir dela a gente consegue atingir o todo. Então, eu já vou para esse lado poético, que eu sempre digo, né? A teoria ela tem que estar sempre embasada com o lado poético, porque é assim que eu enxergo a vida. E a gente vai agora para o nosso último de hoje, gente, que é o autoafeto. O autoafeto é algo que eu trago e que é importantíssimo para esse corpo somático. Gente, como é que vocês estão conversando com o corpo de vocês? E aí eu falo e trago algo da minha parceira, quem conhece, minha parceira do Vida Plena aqui na Prefeitura de Garopaba, a doutora Lígia Tereza, do Med Integrativo. E ela sabe, ela sempre diz, ela dá uma dica que eu amo, gente. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Quando você se olha no espelho? Você olha pra você e fica, ai meu Deus, esse cabelo, essa cara, meu Deus, que horror, como eu tô feia, como eu tô velha. Ou você olha com um olhar amoroso e fala algo de bom pra você. Isso é só algo bem significativo para você pensar, porque amanhã eu tenho certeza que quando você acordar e se olhar no espelho, você vai lembrar de mim. Você vai, parece música, né? Você vai lembrar de mim. Então, eu quero que você lembre de mim. E quando você observar o que você está falando para você, eu quero que você pegue e comece a reconfigurar essa sua fala interna. Começa a ter mais afeto. Percebe que a gente tem afeto com todo mundo, mas com a gente não tem. A gente compreende todo mundo, mas chega na nossa hora de nos compreender, a gente não compreende. A gente acha o corpo do outro com aqueles gordinho, bonitinho, mas a gente encontra um gordinho na gente e já acha que tudo acabou. Quantas vezes, gente, sabe que eu sempre tive, e por isso não é à toa que eu falo sobre isso, eu sempre tive muito rigidez com o meu corpo. Eu sempre fui uma pessoa que achava que eu não estava perfeito o suficiente para ser amada. Minha mãe está me ouvindo, vai saber disso. Eu não vou estar suficiente, perfeita, eu não sou bonita o suficiente, eu não sei o que é suficiente. E quando eu comecei, gente, a dizer para o meu corpo que ele era suficiente para mim,
que eu gostava do jeito que ele era, que eu amava ele. Comecei a trazer novas programações a nível de meditação, a nível mental, a nível, muitas vezes, quando eu tô fazendo o exercício, eu vou batendo um papo com o meu corpo, eu fui modificando. E hoje, gente, eu juro que algumas coisas mudaram e que eu acredito que seja disso, tá? Porque são coisas que não são palpáveis, gente. É claro que a gente não vai ver essa melhora de uma hora para outra. Não vai ser assim, ó, que nem quando tu coloca e faz um estímulo ali, umas injeçãozinhas e tira a celulite. Não, gente, não é assim. Mas quando a gente traz essa coerência, entende? Traz o corpo junto, esse autoafeto junto. E a gente tem um exemplo aqui nas minhas alunas que estão aqui, que a gente faz, gente, e que você pode fazer em casa, que é o seguinte. Eu digo para elas assim, ó, estica a perna e encosta sua mão lá no pé, tá? E aí todo mundo ali meio que não encosta ou encosta. Aí eu digo assim para elas, agora vai lá, visualiza você encostando, sente a emoção que você vai sentir quando encostar a sua mão no pé. Percebe como o seu corpo é flexível e começa a trazer esse autoafeto, ao contrário do que elas ouviram falar. E a Rejane, eu acho que ela tá aqui na live, ela falou esses tempos, Lu, eu diversas vezes sempre entendi que meu corpo não era flexível e me marcou, porque quando a gente começou a trazer essa outra fala pro corpo, ela foi além. Então, gente, conversem com o corpo de vocês. O autoafeto, ele pode ser tanto assim, um carinho, como ele também pode ser através de palavras, através de emoções. Lembra da energia vital, da tríade? Você pode mexer no corpo a partir das suas emoções e a partir da sua mente. Assim como o corpo mexe também nessas outras partes. Então, gente, ao invés de, quando a gente se olhar, trazer aquela emoção de frustração, de ai, meu corpo nunca vai ser assim, ou uma sensação de ai, tô feia e gorda. Gente, começa a trazer uma outra sensação. Claro que você vai fazer por onde, mas traz junto, porque aí você vai trazer a coerência, porque aí a transformação ela vai ser muito maior. Lembra? Coerência faz com que você ative a sua essência, e aí você vai estar em equilíbrio, você vai estar com o todo. Então esse é... Ai, amor, olha aqui! Gente, Carla aqui, beijo, amor! Minha amiga de anos, que hoje ela não mora mais aqui, mas que coisa boa tá aqui me assistindo, bichinha. Beijo grande, tá? Sim, a Karen falando aqui das experiências que ela teve. Karen, foi muito legal. Minha mãe, olho com afeto minhas rugas. A Rejane falando ali. Que lindo, gente. Coisa boa ter vocês aqui. E é bem isso, né? E aí eu queria hoje fazer essas... Então, assim, deixar bem estruturadinho. Beijo, meu amor. Deixar bem estruturadinho, então, para vocês com dicas práticas, tá? Eu disse que vocês iam sair com dicas práticas e vocês vão sair, certo? Eu trouxe todo esse embasamento. Então, gente, conversar com o corpo e validar. Lembra que a gente não aprendeu. Então, a Carlotinha... Ai. Então, gente, comecem a aprender final do dia, tá? Sentou, respira. Como é que eu tô me sentindo? Como é que foi meu dia hoje? Como é que você tá? Pergunta pro corpo, como é que você tá, corpo? Percebe o que ele vai te mostrando. Pode ser que ele mostre já, lembra do incômodo que a gente pega lá no sussurro? Pode ser que ele mostre um incômodo. E olha a sacada que eu vou te trazer. Ele vai mostrar um incômodo. Digamos que eu sentei aqui e senti, eu falei ontem também, com uma dor na escápula, tá? Então eu tô ali uma dor na escápula. Beleza. Gente, o corpo ele tá o tempo todo buscando equilíbrio, mas a dor da escápula vai te matar? Não. A dor da escápula, ela tá na lista de importância do corpo lá embaixo. Ele antes tem que fazer todo o teu sangue funcionar, ele tem que fazer teus órgãos funcionar, ele tem que fazer teu coração bater, então ele não tá nem aí pra dor na escápula. O que ele vai fazer? Já que eu vou tirar essa dor na escápula, eu vou levantar esse ombro, porque quando eu levanto esse ombro, isso o corpo pensando, tá, gente? Para a dor na escápula, e aí vai. Começa a levantar o ombro. Aí vai lá, ai, tô com dor agora não sei aonde. O corpo vai dar bola, se você não ouvir, não. Aí você bota o quadril mais pra frente e vai andando. E aí você vai seguindo a vida assim. E até que um dia o corpo ele só vai parar
para olhar para isso quando pôr a vida dele em risco. E aí vai ser na dor crônica. Antes disso, se você não parar para ouvir seu corpo, você vai deixar que essas autorregulações aconteçam de uma maneira muito natural, não a melhor maneira, e um dia ela vai se tornar dor crônica. Então, a principal coisa aqui, uma dica, escute seu corpo, pare 5 minutos antes de dormir, pode ser na cama e pergunte, como é que eu estou? Quais são as sensações que eu estou vivendo nesse corpo? E pode ser que seja essa a nossa prática agora que a gente vai fazer, tá? Para vocês experienciarem. Mas só para eu terminar as dicas, pausas conectivas que tragam coerência, onde vocês consigam estar, e aí vão me dizer assim, e aí eu vou dizer, a Suzana vai lembrar, a Su vai lembrar, trouxeram hoje tricô, né? E eu disse assim, tricô é uma ótima ferramenta. Entende que eu sou aberta, eu não acho que existe só um caminho. Por que é uma ótima ferramenta? Porque, gente, quando a gente tá fazendo tricô, é uma ótima ferramenta se eu não tiver com o celular ali, se eu não estiver conversando lá. Se eu estiver fazendo tricô com a minha corpo, mente e emoção em sintonia, ele está te levando numa coerência. Ele faz a mesma coisa que a meditação, gente. A meditação nada mais é que coerência, entende? Então se você sente nessas outras coisas, Lu, eu caminhar na praia me traz, ótimo. Mas que você tenha essas pausas conectivas. Já vou falar, Silvinha aí. Movimentos, gente, que gerem prazer. Outra dica, gente, se movimenta. Eu aprendi a me movimentar com prazer, que é coisa que me dá prazer, andar de bicicleta. É maravilhoso. Então, movimentos que gerem prazer. Busque, encontre, não fique parada e tem que movimentar porque tem. Busque esses movimentos que geram prazer. E comunicação, gente. E aí a comunicação da face, eu vou dar dicas práticas, tá? Que não seja apenas, claro que eu vou dizer, faça uma terapia manual comigo, se inscreva no Projeto Corpo Consciente, é claro que eu vou dizer, né, gente? Mas, dicas que vocês podem fazer já em casa. Tomar água. Olha que legal. Tomar água já ajuda nessa mobilidade, nessa estruturação dessa fáscia. Eu botei ali respirar. Respirar já faz com que você reorganize essa fáscia que nem eu já tinha falado antes. E aí outra coisa, gente, escolher alimentos que não sejam inflamatórios. Excesso de alimentos inflamatórios vão mudar o pH dessa fáscia e vão aumentar a contratilidade dela. Quem tem dor crônica, essa é para minha mãe. Eu sempre digo, diminua os inflamatórios. Minha mãe e meu pai sabem, eu chego lá na casa deles, ó, tira isso, tira aquilo, tira aquilo. Eles me recebem já assim, ó, que eles já estão com medo, mas dor crônica, gente, diminui, tá? E a gente pode aprender a se alimentar sem tanto inflamatório, tá? E não é, eu amo comer, eu amo me alimentar, eu amo me alimentar de coisa boa. É só a gente começar a buscar esses alimentos, e tem muito, tá, gente? Tem. Então, gente, vamos fazer aquela prática rapidinho, mas antes só as meninas aqui se encontrando. Elizabeth, verdade, você é maravilhosa, estou aprendendo muito. Obrigada, Beth. Aninha, muito bom te ter aqui, bichinha. Obrigada, viu? Eu amo mesmo compartilhar isso. Silvinha, adoro minha prof, seus ensinamentos. Corpo de 75 anos, gente, a Silvinha, corpo de 75 anos, arrasa quarteirões. É uma gata e é uma pessoa extremamente funcional, né? Eu sou fã. E aqui tomo isso aí, água e chia. Isso, gente. Então vamos fazer aquela prática, gente, pra gente finalizar. Olha, eu falei, hein? 50 minutos pra gente finalizar, mas foi gostoso, né? Então a gente vai ficar aqui sentadinhos, respirando. E a gente traz sempre o fio condutor da nossa prática, é a respiração. A gente inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Se quiser soltar pela boca, gente, tá tudo bem também. Eu gosto de soltar pela boca e fazer soltar. Percebe quando a gente solta? Porque na realidade muito, e a gente vai ver amanhã, nossas cordas vocais, elas guardam também essa tensão. E quando a gente traz a gente libera essa tensão nas cordas vocais. Isso. E eu quero que você vá percebendo como é que está a energia do seu corpo.
Perceba se tem alguma parte do seu corpo que lhe chama mais atenção. E pode ser que você perceba que talvez seja a sua energia mental, o seu excesso de pensamentos. Pode ser que você perceba que é alguma tensão no seu corpo. Pode ser que você perceba que é algo mais interno, algo mais visceral. E eu quero que você entre em contato. Quando você perceber, quando você identificar essa parte, eu quero que você entre em contato e traga a respiração profunda. Intencione e imagina como se fosse uma luz branca, aquele branco leitoso, que vai fazendo e cobrindo essa área. E cada vez que você inspira e expira, você leva essa luz para esse local. E fica imaginando que essa luz ela vai cobrindo todo esse local que você percebeu. E deixa que você vá trazendo na inspiração e expiração. É como se essa luz ela aumentasse, diminuísse. E leva toda essa percepção, atenção, visualização para esse local. E pergunte para o seu corpo de uma maneira bem despretensiosa: tem algo que você está querendo me dizer? Tem algo aí preso, alguma emoção, algum incômodo? E deixa que a resposta venha naturalmente, gente. Continua respirando. Mais 2 vezes respiração profunda. Isso. E agora a gente vai finalizar a prática com a respiração Fibonacci, onde a gente vai inspirar contando até 10. 1, 2, 3, conta até 10. A gente segura e solta em 10. 1, 2, 3, 4, 10. Na próxima vez a gente inspira em 6. Segura ali 1 segundinho, 2 segundinhos e solta em 6 a contagem. Na próxima vez a gente inspira em 3. Solta em 3. Inspira em 1. Solta em 1. E eu quero que você imagine agora no topo da sua cabeça um espiral da cor violeta. E esse espiral, ele vai adentrando pelo topo da sua cabeça e fazendo como se fosse um scanner em todo o seu corpo, em toda a linha da sua coluna. Ele vai descendo, vai chegando ali pelo seu rosto, pela sua garganta, seu peito, e esse espiral sobe e desce até a base da sua coluna, até o topo da sua cabeça, como se fosse aquele espiral que a gente vê em filme de furacão. Assim você imagina, e deixa que esse espiral suba e desça, trazendo essa respiração profunda. E aí, a gente agradece, percebe, pode ser que o seu corpo tenha trazido informações para você, dá um abraço no seu corpo, se abraça um pouquinho, traz um afetinho, porque o abraço, ele muda a fisiologia, sendo um abraço de alguém ou sendo o nosso próprio abraço. Dá um beijinho em você. E com esse exercício, gente, pode ser que vocês já tenham identificado algo em vocês, que vocês precisam olhar, trabalhar. E essa respiração, vocês percebem que ela começa em 10, 6, 3, 1. A respiração, ela começa grande e vai pequena, que é para fazer esse espiral.
esse espiral que depois a gente traz com essa luz violeta, que é a luz da transmutação, fazendo com que a gente possa mudar a frequência do nosso corpo. E a gente sabe que mudando a frequência, a gente também muda dentro. Assim como a gente muda dentro, a gente também muda fora. Então, gente, é com isso que eu quero que vocês terminem a live de hoje. Amores, um prazer, feliz demais ter vocês aqui. Amanhã a gente vai ter a última live dessa semana. Amor, Regiane. E eu quero agradecer vocês também, gratidão por trazer para mim essa paixão que eu tô sentindo agora de ensinar e que acho que é só o começo, tá, gente? Então, muito obrigada. Não tem problema, Cris. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo no coração. Obrigada pela companhia, gente. Boa noite. Beijo.